Olá, começamos muito bem mais um Revista da Tarde com Clarice Fogaça e junto com você. Que alegria estar hoje aqui e poder contar um pouco para vocês sobre um evento muito especial em que estivemos fazendo a cobertura jornalística aqui para o Revista da Tarde, para a Rede Super Curitiba. Um evento muito especial realizado pela Câmara Municipal de Campo Largo, proposto pelo vereador André Baggio, onde foram homenageados o Hospital do Rossio e a Elo Capelania por seus 10 anos de atuação. A solenidade começou com uma lindíssima apresentação de vários voluntários e também com as boas-vindas às autoridades presentes. A justificativa da moção de aplausos destacou a história da Capelania Elo, que existe desde 2015. Ao longo dos últimos 10 anos, a instituição realizou mais de 70 mil atendimentos espirituais voluntários, um trabalho baseado em princípios cristãos, amor e compaixão. E eu convido você a acompanhar conosco um pouco deste evento tão importante na Câmara Municipal de Campo Largo. Érica Checan, minha grande amiga, irmã em Cristo, que alegria estar aqui hoje presenciando esse evento maravilhoso, onde todos nós nos emocionamos. Conte pra gente como é que está o seu coração neste momento, vendo tudo isso acontecer. Eu estou naquela mistura, gratidão, gratidão, gratidão. Poder participar da vida das pessoas em momentos tão sagrados, tão íntimos. E poder ser reconhecida aqui, né? Os voluntários serem reconhecidos na Casa do Povo. É algo que a gente nunca imaginou. Eu lembro de Jesus dizendo assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Como isso é extraordinário. Meu coração se move ao perceber que tem, de fato, um sopro de Deus, esse da compaixão, que vai na direção do outro, através de pessoas como eu e você. A campanha está começando hoje, né, Clarice? E eu quero convidar vocês para participarem conosco. A esperança nos visitou. A esperança do verbo esperançar, não do verbo esperar. Histórias de acolhimento na saúde. Acompanhe a gente nas redes sociais, que o amor seja o elo perfeito. Muito obrigada por ter vocês aqui com a gente. Parabéns por esse trabalho maravilhoso que você realiza e levando tanta transformação a tantas vidas. Parabéns, que Deus continue te abençoando. Um abraço. Um abraço simboliza muito do acolhimento espiritual. E o meu momento agora é de agradecer a vocês. Agradecer a esta casa, a Casa do Povo, que abre as portas e reconhece que um abraço, ele muda realidades. As histórias que estamos ouvindo e que vamos contar, elas hoje dão vazão para uma publicidade. Não, nós não podemos contar todas as histórias, mas de modo muito especial, a partir de agora, nós estamos numa campanha onde olhamos para a esperança não do verbo esperar, mas a esperança do verbo esperançar. E convidamos todos a conjugá-lo. Nos próximos dias, semanas e meses, até novembro, nós teremos um movimento e nós estamos saindo daqui, da Casa do Povo, para chegar em tantas outras casas. Ali nós temos os nossos parceiros desde o início, aqui reconhecidos como autoridades eclesiásticas, padres, pastores, ministros. Temos os profissionais da saúde. Se não fosse ao lado de vocês, hoje aqui, Dr. Guilherme e Sueli Wendler, representando a diretoria também, Sueli Miller, desculpe, representando também a diretoria do nosso hospital. Tantos que já passaram pela capelania, mas agora eu preciso que vocês me ajudem. É hora de contar até 10. São 10 anos? Porque nós queremos dar uma salva de palmas para aqueles que são desta Casa de Povo. Vamos lá? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. salva de palmas? Uhul!
Ao te cumprimentar, querido vereador André, nós cumprimentamos todos. E eu fiquei pensando no 10, né? 10 talvez seja a excelência, 10 uma nota máxima, 10 algo sensacional. Quando é que você dá 10 para alguém? E a gente está dando 10 para esta casa. Obrigada por essa experiência. Mas 10 é também uma história de 10 leprosos, 10 pacientes, 10 pessoas que estavam à parte da sociedade. Foi contada pelo Dr. Lucas. Ele é sensacional. Ele vai dizer que aqueles 10, eles no caminho se encontram com alguém, com um clamor, com paixão. E então, eles recebem compaixão. Vocês sabem da história? No caminho, eles ficam curados. Mas só um voltou para agradecer. Porque agradecer não é tão simples assim. Pelo menos 2 obstáculos. Quando pensamos que é nosso direito receber alguma coisa. Não, nenhum de nós. Estamos aqui por direito. Também há um obstáculo para agradecer quando pensamos que é mérito. Não, não é nosso mérito. Como isso é libertador. Não é nem direito, nem é mérito. Então o que é? Graça. Nós estamos aqui como curadores feridos. Nós também choramos. O seu pai, o seu pai, o meu pai. Nós choramos. A Ágata. Sim, hoje nós quisemos homenagear alguém aqui da cidade. Esta cidade chorou. E porque ela chora, ela então acolhe. E porque ela chora e acolhe, ela pode ir na direção do outro, porque recebe consolo e passa a ser uma cidade que consola. Obrigada. Obrigada, Campo Largo. Obrigada por vocês serem esta cidade. Então agora, exatamente agora, nossa gratidão, nós queremos abraçar vocês. Mas vai ser de um jeito interessante. A mesa, por favor, peço que venha aqui para frente. Os 2 que representam a mesa agora. Mas eu também quero pedir para a Sueli Miller vir para cá. Eu quero pedir para o padre vir aqui. E eu quero pedir, pastores, que vocês olhem todos para um só. Aponta um pastor e ele vai vir aqui, tá bom? É uma boa escolha de vocês. Escolha um pastor para vir para cá. Eles escolhem. Por favor, venha rapidinho. Enquanto eles estão aqui, eu peço que vocês fiquem em pé. Eles vão receber uma lembrancinha. Ela é simbólica. É uma expressão afetiva de gratidão. Porque nós reconhecemos a graça com que vocês têm nos tratado. E enquanto isso, nós cantamos. E você abraça quem estiver por aqui. Não acabou ainda. Não é, Júlia? Júlia ainda tem coisas pra gente. Abençoa. Abençoa, Senhor, esta casa também. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, Campo Largo também. Cadê os abraços? Senhor, as famílias, amém. Abraço de gratidão. Abençoa, Senhor, a minha também. Abraços de gratidão. Abençoa, Senhor, a cidade, amém. Abençoa, Senhor, Campo Largo. Sueli, a gente sabe que você é uma peça fundamental na Elo Capelania, mas conta aí pra gente de que forma você faz parte de toda essa linda história. Boa noite a todos. Então, eu sou esposa do Dr. Miller, que é um dos diretores do Hospital do Rossio, e há 10 anos atrás nós resolvemos implantar a capelania no hospital, uma capelania ecumênica, com pessoas das religiões cristãs, e a Érica veio representando a Igreja Batista
e eu era representante da Igreja Católica de Campo Largo. Então, nós juntas começamos um movimento bem lento, pensando como que poderia fazer esse programa espiritual dentro do hospital. E ali, com passos lentos, a gente começou a entender a importância do movimento ecumênico cristão dentro do hospital para atender a todos aqueles pacientes que estavam ali, alguns vindos do interior do estado, sem família, sem ninguém ali, e seria um momento de uma atenção especial para cada um deles. E o elo foi uma menção ao elo como se fosse uma corrente, e também a Deus, que é elo também, que significa Deus. Então é um elo entre todos esses movimentos cristãos, entre o corpo e o espírito que todos nós temos nos nossos corações e no nosso corpo. Não é isso? Que linda essa história, que linda. Parabéns por tudo isso. Que Deus continue abençoando muito cada um de vocês. Amém. Que nós, com certeza, continuaremos no hospital por muitos anos, atendendo todos aqueles que ali chegam, necessitando não só do tratamento físico, como também, às vezes, de um apoio, uma conversa, um carinho, um sorriso, que faz toda a diferença no momento que você está precisando com o coração dolorido. Obrigado por acolherem e prestigiarem os membros da capelania do hospital. Queria cumprimentar a mesa, a Érica, o André, a doutora Ilana, a nossa secretária Luísa. Os vereadores, alguns eu não tenho contato, não conheço, mas desejar obrigado por cederem a casa para que a gente pudesse fazer essa homenagem. A capelania começou há 10 anos, quando nós nos mudamos para o Hospital da Lagoa, o Rocio da Lagoa, que a gente fala. E o pastor Pascoal Piragini era o presidente da Igreja Batista, meu amigo, acompanhou desde o começo as obras e transformou a vida da minha família. E ele estávamos conversando sobre como que eu podia ajudar as pessoas, porque o hospital vivia uma fase financeira difícil. E ele me disse, não precisaria de dinheiro para ajudar as pessoas. Eu vou trazer um diácono, um pastor, uma capelã, para iniciarmos um trabalho. E ali ele trouxe a Érica. A Érica chegou tímida um pouco no começo, e depois ela foi colocando os tentáculos de polvo que ela tem, e foi conquistando todas as áreas do hospital, todos os setores, funcionários, a nossa enfermeira-chefe, a Lídia, de mão dadas começaram uma capelania, só ela. E devagarinho ela foi indo, foi trazendo as pessoas, o pessoal da música, e eu tinha feito um auditório no hospital. Quando inaugurei o hospital, o secretário da época falou, muito grande esse auditório. Você veja, você vai fazer o que aqui? Congresso? Para que tanto? Estava no projeto, cabia, ficou. E hoje o auditório é pequeno, porque quando tem as celebrações de final de ano, tem aniversários da capelania, tem os cumprimentos, o dia da enfermagem, dia do médico, aquilo enche. Mas não só de funcionários, enche de médicos, pessoal da capelania, pessoas convidadas, ficam de pé lá atrás. Então, aquele auditório já foi um braço, um propósito de Deus para que a
capelania se desenvolvesse e tivesse todas as suas atividades lá. Mas hoje eu queria falar sobre os voluntários. Sabe que eu não gosto de falar daquilo que eu não participo, porque o meu tempo livre eu uso com os netos, gosto muito de andar a cavalo, viajo com a minha esposa, tenho mais do que mereço, mas eu não me dedico meu tempo voluntariamente com pessoas que eu não conheço, pessoas que não sei a patologia, e mesmo no momento difícil do Covid, esses voluntários estavam lá no hospital. Então eu até fico envergonhado de dizer que eu faço muito pouco do meu tempo ao próximo. Porque ajudar uma instituição de caridade, você faz um depósito e aquilo está feito. Agora, passar uma tarde olhando pessoas, como os voluntários fazem, é uma coisa admirável. Tenho certeza que muitos que não são voluntários aqui também devem estar pensando isso. Mas isso é de tal importância para o hospital que eu vou contar algumas coisas que eu presenciei. Eu presenciei um paciente em coma, entubado, numa sedação profunda, num estado de prognóstico pouco favorável. E quando os voluntários de música começaram a tocar em frente ao paciente, eu estava lá. O monitor cardíaco alterou. Então, isso é uma coisa que me marcou muito, viu? Não só isso, como lágrimas que escorreram de alguns pacientes quando as capelãs e os voluntários estavam ali ou cantando ou conversando. O aperto de mão que foi dito aqui é outra verdade que acontece. Então, isso é um testemunho de uma pessoa que não tem por que mentir, e tudo isso tem pessoas por trás que tem que ser valorizadas. Como disse meu filho Eduardo, o motorzinho da capelania foi de 110 volts no início da Érica, e hoje ela passou para 220. Então ela arrebatou um monte de pessoas para ajudá-la, né? Estão aqui, algumas eu conheço, além de outras pessoas que eu fazia tempo que não via, colegas de trabalho, quando eu trabalhava na Secretaria de Saúde, era médico do posto, estão ali também. Eu fico muito feliz e muito à vontade de falar isso. E queria parabenizar vocês. Vocês são pessoas especiais. Eu não tenho inveja de nada, mas eu invejo a disponibilidade de tempo que vocês dedicam ao Hospital do Rossio. Isso é uma bênção que vocês têm. Eu tenho certeza que isso voltará para vocês em forma de bênção, alegria e sustento da família. Queria parabenizar a minha nora, Ilana, que também se engajou nisso, está feliz, porque ela sentia que faltava alguma coisa na vida dela, e o que faltava era essa dedicação para a parte espiritual no hospital.
está fazendo uma diferença importante na vida dela e do hospital. Queria, mais uma vez, dizer a você, Érica, eu não posso dar tudo o que você me pede. Mas eu valorizo muito o teu trabalho, sabe? Vim aqui hoje falar essas palavras aqui, verdadeiras, porque você também disponibiliza o seu tempo de madrugada, nos velórios, nas doenças, nos momentos difíceis dos funcionários. A Érica é uma guerreira. E estou muito feliz de ter sido convidado aqui por vocês estar aqui. E, mais uma vez, agradecer aos vereadores presentes, ceder a casa para fazer essa homenagem aos nossos voluntários. Muito obrigado. Vereador André Gabardo, aqui em Campo Largo, conte para a gente por que você teve essa ideia brilhante de realizar esse evento aqui, de propor este evento tão emocionante. Um dos papéis da Câmara de Vereadores é estar atenta à sociedade e como ela tem se movimentado. E a Elo Capelania tem feito um trabalho que tem mudado a vida da cidade através do voluntariado. Voluntariado que é um tema tão difícil hoje em dia. Então, a ideia vem daí, de ver o trabalho que tem sido feito e valorizar aqueles que têm feito tanto pelos outros. E a gente percebe que as pessoas vieram mesmo, lotou aqui, né, a Câmara de Campo Largo, e a gente percebe assim as pessoas muito animadas com tudo o que aconteceu aqui. E de que forma você acha que as pessoas podem continuar esse trabalho, motivando e incentivando as pessoas nesse segmento da capelania? A casa estava cheia, isso é uma alegria para a gente. E a gente precisa, como Jesus fez, inspirar a vida das outras pessoas. Jesus, além do nosso Senhor e Salvador, é o nosso líder, aquele que inspira as nossas vidas e que cada voluntário possa inspirar mais um ou dois, para que a gente possa, talvez, daqui 2, 3 anos, ter o dobro de pessoas e a casa ficando pequena para honrar a vida de tanta gente. Muito bom, parabéns. Que Deus continue abençoando o seu trabalho. Amém, muito obrigado e obrigado por estar aqui conosco. Uma moção de aplausos aprovada na Câmara Municipal significa que a sociedade campolarguense, através dos seus representantes, os vereadores, aplaude vocês, voluntários. Significa que a cidade de Campo Largo reconhece o trabalho feito pela Elo Capelania através da vida de vocês. Então, hoje, estamos ouvindo canções emocionantes, testemunhos impactantes, palavras que tocam o coração, mas hoje é o dia de dizer 2 palavras. Muito obrigado. E nesse momento em que a Elo Capelania começa a colocar as suas histórias no papel, registrar as suas histórias, eu estava pensando nessa tarde, e toda a história começa com Era Uma Vez. Cada um de nós tem um Era Uma Vez na sua vida. Era uma vez um menino que andava nos 3 córregos na carroça com seu pai. Era uma vez um agricultor que veio do interior do Paraná para tentar a vida mais perto da capital. Era uma vez uma menina que sonhava em ser professora. Qual é o seu Era Uma Vez? Cada um de nós tem um Era Uma Vez. E esse Era Uma Vez tem um período de duração, porque toda a história tem um começo, um meio e um fim. Qual a expectativa de vida da população brasileira hoje? Alguém sabe? Alguém está com o celular aí com o Google? Ou se alguém souber, pode falar mais ou menos. Eu sei, eu pesquisei, a pergunta era só para a plateia participar, tá bom, gente? 76,4. Essa é a régua da vida média da população brasileira. A minha já passou da metade, falta um pouco ainda. Vamos torcer, né? Temos muitos casos que podem passar um pouco mais. Não vou pedir para cada um falar onde está a sua régua. Mas assim como toda a história começa com Era Uma Vez, os contos de fada
terminam com "e foram felizes para sempre". E a grande questão da vida é o que acontece entre o "era uma vez" e o "viveram felizes para sempre". Aí vai acontecer a história de cada um de nós. A história do André, da Beth, do Guilherme, da Marília, da Indianara, da Daniele, de cada um de nós. E o que vocês fazem como voluntários da capelania é com que alguns casos, onde é difícil de entender o "viveram felizes para sempre", porque muitos casos estão conversando com pessoas que estão no finalzinho da régua. Mas essas pessoas recebem uma palavra, recebem um consolo para entender que, por mais que a régua da vida material se encerre, é possível viver feliz para sempre nos braços daquele que nunca nos deixou. Assim como o Júnior contou o testemunho, vocês perdoem a emoção. Esse domingo será o meu primeiro domingo, primeiro dia dos pais, sem o meu pai, que foi quem me ensinou que viver com Cristo vale mais que qualquer coisa. E lá em Romanos 5, capítulo 3 a 5, nós aprendemos que as dificuldades produzem perseverança. A perseverança gera caráter. E o caráter traz esperança. Então, quando vocês enfrentam a dificuldade de sair de casa num dia frio, quando vocês encontram aquele paciente passando por dificuldade, através da vida de vocês estão gerando perseverança naqueles corações. Essa perseverança que nos molda e que lá no final nos traz esperança. Para finalizar, hoje eu digo muito obrigado a cada um de vocês que tem cuidado de nós. No enquanto isso, depois do "era uma vez", até nós vivemos felizes para sempre nos braços do nosso Pai. Muito obrigado a cada um de vocês. E a Luciana, que mora aqui em Campo Largo, está aqui hoje na Câmara de Campo Largo para prestigiar o evento. Luciana, o que te levou a querer vir aqui para esse evento hoje na Câmara de Campo Largo? Eu faço parte da Elo Capelania há 7 anos aqui na cidade de Campo Largo, onde visitamos os enfermos, né? Trabalhamos lá com os familiares, com todas as pessoas que precisam de um acolhimento espiritual. Então, com todo o amor, com toda a graça, né? Com toda a bondade do Senhor nas nossas vidas, nós fazemos essas visitas, cuidamos do coração dessas pessoas, né? O médico, ele cuida da alma, cuida do ser, né? O físico. E nós vamos lá para acalentar com amor o coração dessas pessoas, né? Daqueles que estão internados ou até mesmo daqueles que precisam, né, de um acolhimento espiritual na área da saúde, até mesmo os funcionários do hospital, né? Então estamos lá para abraçar mesmo essa causa. E hoje eu venho aqui prestigiar os meus colegas, né, que juntamente comigo fazem esse trabalho maravilhoso aqui na nossa cidade. Somos capelães, somos amantes do povo, né? E desejamos cada dia mais trazer este carinho para as pessoas que estão internadas nos hospitais. É um esperançar. Boa noite a todos, em especial a toda a equipe da Elo Capelania. Quero começar falando hoje que eu não vim aqui fazer um discurso político, mas vim dar um testemunho de vida. Próximo do Dia dos Pais, uma data difícil para mim, mas eu sou muito grato pelo que aconteceu, eu quero compartilhar com todos vocês. Quero parabenizar o André Gabardo pela iniciativa
e dizer que em 2023 o meu pai, Darcy Andreassa, faleceu de Covid no hospital. Momento muito difícil para toda a família, mas também um momento que Deus preparou através da vida da Érica para que eu pudesse me despedir dele. O Dr. Kenji convidou um dos filhos que já tivesse tido contato com o vírus para estar com ele lá, que estava muito inquieto, e eu fui. E o assunto era política. Na noite, jantamos juntos, o assunto era política, e ele me pediu naquele momento para que eu tentasse mais uma vez ser vereador, e aqui eu estou hoje, com a graça de Deus. Nesse momento chegou a Érica, com todo o seu jeitinho dela, conversando. Aí nós oramos pelo meu pai, fazia muito tempo que eu não fazia isso com ele. Nós falamos um pouquinho de política com ela também, mas o principal foi que Deus preparou esse momento para que eu pudesse conversar muito com meu pai de Deus. Jamais eu imaginaria que no outro dia ele seria entubado. Passou a junta médica, o pai estava bem. No outro dia, às 5 horas da manhã, e eu tinha um compromisso da minha empresa, às 8. E falei, pai, tá tudo bem? Posso ir embora? Pode, filho, não precisa voltar. Falei, não, pai, à tarde eu volto. E a única coisa que eu me arrependo, Érica, e pessoal, foi de não ter dado um abraço no meu pai. Porque eu jamais imaginaria que eu não voltaria. Então, eu quero dar esse abraço em você, simbolizando o amor que a gente tinha por ele, tem até hoje, e pedir para que você apenas continue, vocês. Deus abençoe, muito obrigado por tudo. Vereador Júnior Andreassa, você hoje aqui nesse evento nos emocionou bastante com a sua fala, e eu queria que você contasse para a gente mais detalhadamente por que a Capelania Elo é tão importante na sua vida e na vida da sua família. Porque eu fui impactado diretamente, né? Aconteceu comigo e depois eu acompanhei mais o trabalho deles e notoriamente tudo que eles fazem pelas pessoas com muito amor ao próximo ajuda demais, porque me ajudou. Vou contar para vocês o que aconteceu comigo. O meu pai era vereador, foi vereador aqui por 38 anos nessa casa, pediu para eu ser candidato a vereador na última eleição de 2020, eu não obtive êxito. E, infelizmente, ele faleceu de Covid. Mas antes, Deus preparou um momento, através da Érica, para que eu pudesse me despedir do meu pai. O responsável pelo hospital na época pediu para que um dos filhos que já tivesse tido contato com o vírus fosse até o hospital e ficar com ele, porque ele estava muito inquieto, né? E esse filho fui eu. Nós somos em 8 irmãos. E eu fui lá até arriscando, porque tinha aquela nova cepa na oportunidade. E foi um momento incrível. Eu cheguei no quarto, meu pai com um semblante assustado também por eu estar ali, e me pediu inclusive para ir embora. Mas aí a gente falando de política, ele me pediu para que eu fosse candidato novamente, e nesse momento chegou a Érica. Eu não sabia que ela era capelã. Começou a falar de Deus, e eu sou evangélico, meu pai era católico. E neste momento, Deus preparou um momento para que a gente pudesse falar de Deus, que fazia muitos anos que eu e meu pai não orava junto, não falava de Deus, né? Então, eu sei que foi Deus que preparou esse momento. E a gente falou de política, eu orei com meu pai depois de muitos anos, eu ajudei meu pai a tomar banho. Foi um momento assim muito especial. Eu não imaginaria que no outro dia ele seria entubado e aquela seria a última oportunidade que eu falaria com ele, que ele estaria consciente. E à noite a gente orou novamente, só nós dois, uma coisa que nunca tinha acontecido na nossa vida. E às 5 horas da manhã passou a junta médica, e às 6 horas da manhã eu saí do hospital para ir trabalhar, aí com instrução de tirar a roupa, deixar para fora de casa, todo aquele protocolo que tinha na época. E como eu falei no meu discurso, eu tinha preparado um discurso, mas abandonei no meio. Eu não dei um abraço no meu pai, porque eu voltaria à tarde. E hoje eu dei um abraço na Érica, simbolizando esse amor ao próximo que ela teve comigo, com meu pai. E agradecendo, só tenho a agradecer ela por tudo. Para ela talvez tenha sido só mais um que ela passou no quarto aquela noite.
mas para mim fez a diferença na minha vida, eu vou levar isso no coração para sempre. É isso. Poxa, é impossível ouvir a sua história aqui, o seu testemunho e não se emocionar. Obrigada por compartilhar essa história conosco e que outras pessoas possam ser impactadas através dessa história. Exato. E passem a acreditar que vale a pena realizar o trabalho voluntário, o trabalho de capelania, vale a pena esse olhar que vai além, né? Vai além. Cada vez mais e mais pessoas contribuam, talvez não com o tempo, mas ajudando o projeto, ajudando a impactar vidas, amando a Deus, amando as pessoas. Hoje, com alegria e profunda gratidão, venho prestar uma merecida moção de aplausos à Elo Capelania, o Hospital do Rossio, que completa 10 anos de um trabalho silencioso, mas imensamente poderoso. Ao longo dessa década, a Elo tem sido presença viva de fé, consolo e esperança nos corredores, quartos e UTIs do hospital. Quem já acompanhou de perto o trabalho dessa equipe sabe que o que eles fazem vai muito além de palavras e orações. É um cuidado com a alma. Eu tive o privilégio de participar de algumas visitas às UTIs e foram momentos que marcaram meu coração. Vi pacientes que, mesmo em situações delicadas, encontravam consolo através de uma simples canção, de uma oração ou até mesmo de um silêncio cheio de presença. Vi familiares sendo abraçados com palavras que trazem alívio e fé. Vi lágrimas se transformarem em paz. E eu queria aqui citar uma passagem de um filme que eu assisti só 4 vezes. Eu acho que alguém também deve ter assistido, que é o Quarto Sábio. Todos conhecem a palavra de Deus, que foram 3 que chegaram até Jesus quando ele nasceu. Mas o quarto sábio, ele saiu atrasado. Ele saiu atrasado lá por causa da correria dele. E ele foi encontrando pelo caminho, ele foi encontrando leprosos. Aí ele tinha que parar lá, porque ele era médico. Ele parou lá para tratar daqueles leprosos. Mais para frente, ele foi, encontrou as pessoas que eram presas, que estavam nos cativeiros, ele medicou, trabalhou, e ele foi caminhando. E o tempo foi passando. Quando ele encontrou Jesus, Jesus já estava crucificado. Se passaram anos. Aí ele encostou numa pedra, começou a chorar e falou: meu Deus, eu andei tanto tempo atrás de Jesus. Aí Jesus veio falar com ele. E eu creio que Jesus fala com cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Jesus falou, ele falou: eu andei por todos esses anos e não te encontrei. E agora, quando encontro, você já está crucificado. Jesus falou para ele: não. Quando você visitou aqueles leprosos lá, foi a mim que você visitou. Quando você foi lá nos presos que estavam cativos, foi a mim que você visitou. Então, eu quero dizer para todos que estão aqui, que quando você faz esse trabalho da Elo Capelania, quando você vai visitar uma pessoa, que ela vem, muitas vezes, doutor Luiz, de longe, chega sozinha no hospital, e ela é acolhida pelos capelães. Então, isso é uma coisa que, para nós, não tem preço. Mas você pode ter certeza que o Senhor, Ele está cuidando. Você está visitando Ele. Pastor, eu vi ali o pastor Alexandre. Hein, pastor? Quando, às vezes, a gente é chamado na madrugada e a gente vai fazer uma visita para uma pessoa doente, a gente sabe que a gente está indo lá porque foi Ele que chamou. Não foi a pastora Érica que chamou, não foi o capelão que está de plantão, mas sim o Senhor que chamou, para a gente ir lá e prestar aquele trabalho, levar o consolo, que é a palavra de Deus. Então, que você possa ficar, né, com essa palavra, e se você não assistiu ainda esse filme, que você possa assistir. Uma vez eu estava conversando com com o doutor Luiz Ernesto, perguntei para ele se ele presenciou algum milagre no hospital. Aí ele falou para mim que todo dia ele presencia milagres. Então nós sabemos que esse pessoal
que vai lá cuidar tanto das pessoas que estão na UTI, estão internadas, como os familiares, quando perdem o seu ente querido, eles são acompanhados, e muito bem acompanhados, pelas pessoas da Elo Capelania. Então, André, foi uma justa homenagem que você fez. Eu creio que todos os vereadores, né, assinaram, te apoiando nessa causa, e isso aqui foi muito bom estar aqui e mostrar para o povo, né, que vocês são especiais para nós aqui, para todos os vereadores, né, e todos são especiais. Quando o doutor Luiz estava falando ali, eu fui visitar uma pessoa, não vou falar nome aqui, mas ele estava no UTI, eu cheguei lá, o enfermeiro de plantão falou, olha, eu não entendo muito mas ele falou, estava 13 o batimento cardíaco. Aí ele falou, olha, ele não vai ficar mais 1 hora aqui. Aí eu comecei a conversar com ele, aqui ele foi subindo, ele chegou em 46. Quem é médico sabe, não sei, mas a gente orou por ele, fizemos apelo para ele, e quando acho que foi umas 2h30 da manhã, ele partiu, mas partiu salvo. E é esse que é o nosso intuito. Então, a Elo Capelania é exemplo de que o cuidado espiritual também cura, não só o corpo, mas as dores mais profundas da alma. Parabéns por esses 10 anos de missão, entrega e amor ao próximo, que muitos outros venham com a mesma dedicação e propósito. Receba essa moção como um símbolo de nosso respeito e admiração. Vocês fazem a diferença. Muito obrigado. A entrega simbólica da moção foi realizada a Érica Checan, que representou todos os voluntários e também estava acompanhada dos diretores de espiritualidade do hospital. Durante toda a sessão, os nomes dos voluntários foram exibidos na tela como um reconhecimento ao trabalho de amor de cada um. Esse foi um evento realizado pela Câmara Municipal de Campo Largo, trazendo reconhecimento às pessoas que levam transformação através da capelania e do trabalho voluntário que transformam vidas. Eu vou ficando por aqui e deixo meu abraço carinhoso para você. Até o próximo episódio. Exclusividade, sofisticação e identidade. Nossa barbearia é referência em visagismo para homens que valorizam imagem e presença. Ninguém chega ao topo sem autoestima. Entre em contato e saiba mais. Olá, eu sou a Denise da P&G Automotive. Venha nos conhecer e fazer uma revisão no seu veículo. Empresário, se eu pesquisar sua empresa hoje no Google, o que aparece? Enquanto você pensa se vai investir no Google, seu cliente já decidiu por você e está comprando do concorrente. Mas eu posso te ajudar. Entre em contato agora. Realce sua beleza com o cuidado de quem entende. Tratamentos personalizados que revelam o melhor de você. Atendimento exclusivo com quem também forma profissionais. Agende agora e descubra o poder da transformação que só o Estúdio Única pode oferecer. Olá, eu sou a Mônica da Naturalmente Doce e eu vim apresentar para vocês a minha empresa. E o que a gente produz são produtos sem glúten, sem lactose e à base de biomassa de banana verde. Vem conhecer a gente no Instagram, @naturalmentedoce.df. Olá, sou o Mimosa Tesouro e gostaria de convidar você para conhecer o nosso espaço. Tem uma equipe totalmente preparada para cuidar da beleza e da saúde do teu cabelo. Venha conhecer o nosso espaço. Meu nome é Marcela Silva, eu sou especialista em consórcio. Entre em contato comigo que eu vou te ajudar com os seus investimentos.